momento, Senhor, eu quero pedir entendimento, ó Pai. Dai-nos compreensão, Senhor, daquilo que será pregado. Porque nós não podemos, ó Deus querido, ser apenas ouvintes, mas nós precisamos ser ouvintes e praticantes. Então, dai-nos esta graça, Pai, eu te peço, de termos a compreensão dos teus propósitos, dos teus ensinamentos, da tua direção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a vontade do Pai que me enviou. Irmãos, nós temos vontade. Isso é uma coisa natural do ser humano. Às vezes, por exemplo, você acorda e fala, hoje eu não estou com vontade de fazer nada, mas você precisa trabalhar. Às vezes você fala, olha, eu estou com vontade de comer uma lasanha. E já faz tempo, irmãos, que eu estou com essa vontade. Aí você pensa, olha, eu estou com vontade de comer alguma coisa. Então você fica pensando naquilo. Olha, eu estou com vontade. Mas nem sempre a nossa vontade ela vai ser satisfeita. Vamos agora olhar para uma criança. Uma criança, um bebê, quando está com fome, chora. Quando, por exemplo, ela está com dor, chora. Porque ela não sabe expressar a sua vontade, ela não sabe falar. Então a expressão que ela tem é o choro, é a forma que ela tem de se comunicar. E quando um bebê chora, os familiares sabem que tem alguma coisa que ela está precisando. Isso é o natural, porque todos nós já nascemos com uma vontade. Então nós manifestamos essa vontade. À medida que nós vamos crescendo, essa vontade fica bastante evidente. Quando você vai para a creche ou para a escola, o fundamental, ali você vai conviver com outras vontades. Porque você vai estar num ambiente onde as outras pessoas querem outras coisas. Você vê muito isso na educação física. Quando você vai para a educação física, aí um fala, hoje eu quero basquete, outro eu quero vôlei, o outro, eu quero queimada, outro, eu quero dominó, eu não quero correr. Então, na hora da educação física, você vê que as pessoas se dividem. Cada um tem uma vontade. Mas aí vem o professor e fala, hoje o esporte é este. E aí todo mundo tem que aprender aquele esporte mesmo não gostando. Outra coisa que nós aprendemos é comer aquilo que às vezes nós não temos vontade de comer. Nós fomos ensinados a comer aquilo que é correto. E todas as vezes que nós temos que comer alguma coisa que nós não gostamos, mas é saudável, nós fazemos um esforço e passamos por cima da nossa própria vontade, porque sabemos que aquilo faz bem. Por exemplo, ninguém gosta de tomar remédio, mas é necessário. Então as pessoas que querem tomar remédio, que precisam tomar remédio, elas não vão poder escolher. Às vezes, por exemplo, quando você vai tomar uma vacina, é necessário. Não é porque você quer, porque você sabe que é necessário. Quando você, por exemplo, precisa fazer um exame. Meu Deus, eu tenho que fazer um exame. Eu não queria, mas eu preciso. Aí você vai lá e vai fazer aquele exame. Quando vamos crescendo e convivendo com a vontade das outras pessoas, nós entendemos que nem tudo que eu quero eu posso fazer. Nem tudo que aquilo que eu quero eu vou fazer. Isso todos nós temos esse entendimento. E quando você chega nesse nível, é sinal que você é uma pessoa madura. Uma pessoa que tem compreensão, que tem entendimento. Porém, meus irmãos, existem algumas pessoas que já têm uma certa idade, mas que não conseguem compreender o que ela precisa fazer. Ela não consegue deixar a sua vontade, deixar aquilo que ela quer para fazer aquilo que é necessário. E quando esse tipo de coisa acontece, nós vemos os atritos, as discussões, porque um quer uma coisa, o outro quer outra, e ali começa a desavença, porque cada pessoa tem a sua vontade. Porém, meus irmãos, dentro da palavra de Deus,
nós precisamos ter algumas compreensões. Vamos lá para o Jardim do Éden. No Jardim do Éden, nós temos Adão, que foi formado por Deus do pó da terra. Ele não tinha dúvida de onde ele tinha vindo. A convivência dele era com Deus. Deus falou para ele que fez ele do pó da terra. Ele aceitou, entendeu que a grande pergunta da humanidade, de onde eu venho? Então Adão já sabia de onde ele tinha vindo. Depois Deus fez cair Adão no sono profundo e tirou dele, de Adão, Eva. Ele formou Eva a partir de Adão, a partir da costela de Adão. Eva sabia de onde ela tinha vindo, quem tinha criado ela, então ela não tinha dúvida, nem Adão, de onde eles vieram. E quando Eva, ela foi tentada a pecar, a desobedecer a Deus, Eva foi tentada sozinha. Eva estava no jardim e o inimigo da nossa alma, Satanás, o diabo, o inimigo, ele entrou no corpo da serpente e começou a conversar com Eva. Então veja, foi uma conversa entre Eva e a serpente. Aquele animal conversou com ela. E ela então cede à tentação e come do fruto proibido, que era aquele fruto como se fosse qualquer fruto que nós temos hoje, só que era proibido, não podia comer. E ela desobedeceu a Deus. Ali nós vemos que ela não tinha dúvida que ela era filha de Deus, criada por Deus. Adão não tinha dúvida que ele era filho de Deus, criado por Deus. Mas mesmo assim, eles desobedeceram a Deus. Mesmo assim, eles escolheram um outro caminho. Todos nós, irmãos, para compreendermos aquilo que Deus está fazendo, a Bíblia chama Adão de o primeiro homem, primeiro Adão. E a Bíblia chama Jesus do segundo Adão, que é o segundo homem, no sentido de que o primeiro falhou, mas o segundo é perfeito nos céus e na terra. Ele fez tudo certo. E o que é que Jesus fez de certo que Adão e Eva não fizeram? É o versículo que nós lemos. Ele disse: porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Preste atenção nisso. Se você procurar a sua vontade, então você já não vai estar mais fazendo a vontade do Pai. Se você procurar a vontade das pessoas que te cercam, você já não vai estar fazendo a vontade do Pai. Uma coisa você aprendeu na vida: você só consegue fazer uma vontade só. Você não consegue agradar duas pessoas ao mesmo tempo, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Não tem como. Porque tem pessoas que gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Mas o que acontece dentro da família que nós crescemos? Nós aprendemos a comer o que tem na panela, o que está à mesa. Nós aprendemos a fazer isso. Por quê? Não dá para, por exemplo, alguém da família fazer uma comida para cada um, como se fosse um restaurante, onde a pessoa escolhe o que ela vai comer. Não dá. Até mesmo nos restaurantes, a comida demora para ser feita. Eles começam a fazer de manhã muito cedo, para que na hora do almoço esteja toda aquela comida pronta. Então não dá para um filho falar: eu quero um prato, aí o genro fala: eu quero outro, aí o neto fala: eu quero outro. Não tem como. Um dia não dá para fazer tudo isso. Então ali, dentro da casa, vai ter que prevalecer a vontade de quem está fazendo a comida. O que tem hoje? É bucho. Então é bucho. E hoje é o que? É feijoada. É feijoada, não tem jeito. É o que está aí. Você vai ter que comer. Ah, mas eu não gosto. Vai ser isso. Entendeu? O que acontece? Aí, só que diante de Deus, nós temos que entender dessa forma: Ele é o nosso Pai. Eu tenho que aceitar isso para mim. Você precisa aceitar isso para você. Ele é o nosso Pai. E o modelo da nossa filiação é Cristo. E quando Cristo se propõe a ser o modelo, o que é que Cristo faz? Cristo dá o exemplo. E como ele dá o exemplo? Ele fala claramente. Ele tinha vontade? Tinha. Ele tinha desejo de fazer as coisas? Tinha. Ele tinha pensamento para fazer as coisas? Tinha. Mas o que é que ele falou? O que é que ele disse? Não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Eu fui enviado para cá, assim como você foi enviado para cá, que é esse mundo, para fazer a vontade do Pai.
nós temos vontade? Temos. As pessoas ao nosso redor têm vontade? Tem. Mas a vontade de quem que nós vamos fazer? A vontade do Pai Celestial. A vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o modelo de vida. A pessoa que não se submete à vontade de Deus, a pessoa que não se submete à direção de Deus, ela está por conta própria. Ou ela está por conta dos amigos, ou ela está por conta das pessoas ao seu redor. Você tem que entender que assim como foi com Eva, depois entre Eva e Adão, agora entre Jesus e o tentador, quando o diabo foi tentar Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. Era ele e o diabo. A maioria das coisas é a sua decisão que vai definir se você obedece à vontade do Pai ou se você não obedece à vontade do Pai. A grande questão é: qual é a vontade de Deus? Essa questão está clara. Vou te ensinar rapidamente. Se você ainda não leu a Bíblia toda, eu vou te explicar. A vontade de Deus está escrita aqui, de Gênesis a Apocalipse. Aí o que eu te recomendo? Leia o Novo Testamento todo primeiro. Hoje, começa hoje. Não é essa leitura normal nossa não, é uma leitura extra, para você entender. Você vai fazer o quê? Você vai chegar na sua casa, vai abrir a sua Bíblia, ou no seu celular, ou aonde você quiser, e você vai começar em Mateus, no capítulo 1. Aí você vai ler. Vamos supor que você leia até o capítulo 5 hoje. Você está meio com sono, aí você não aguentou ler muito. Aí você leu até o 5. Aí você marca aqui, ó, eu li 1, 2, 3, 4, 5. Aí amanhã eu vou do 6 em diante. E aí você vai ler o Novo Testamento todo. E rapidamente, todo dia você vai ler até você acabar. Você vai ler até o final, começando em Mateus 1, indo até Apocalipse. Você leu, aí você, opa, agora eu estou começando a compreender. Depois você começa a ler o Velho Testamento, de Gênesis em diante. Esse você vai demorar um pouco mais. Se você quiser seguir o plano anual de leitura da Bíblia que nós distribuímos, é só você pegar a nossa cartela que você vai ter. Agora veja bem, você tem acesso ao conhecimento da vontade de Deus. Sabe como é que funciona a lei aqui no Brasil? É a seguinte: se você não conhece a lei, o problema é de quem não conhece a lei, porque a lei está aí, ela tem que ser obedecida. Então cabe a nós conhecermos as leis brasileiras. Assim como cabe a nós, conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Então veja bem, você não pode ir pelo que eu estou falando. Você não pode ir pelo que as pessoas estão falando. Você tem que seguir a sua vida pelo que a palavra de Deus está falando. É bem simples isso. Mas é você que precisa fazer. Você compreendeu? Não sou eu que vou fazer por você isso. Isso é uma lição sua. É você que tem que entrar nessa palavra e buscar essa palavra para a sua vida. Aí você vai ser uma pessoa madura, uma pessoa que compreende, uma pessoa que entende, uma pessoa que não vai ser enganada. Se você tiver essa disposição em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor através da sua santa palavra. É assim que funciona. Para que você tenha o que a Bíblia chama de estatura de varão perfeito, para que você chegue ao pleno conhecimento do Evangelho, da boa nova, da boa notícia. Esse é um dever de casa. Isso é algo que eu faço e é algo que você precisa fazer, para que você tenha compreensão das coisas. Sem isso, você vai ser uma pessoa sempre com dificuldade de compreender. Por exemplo, essa palavra, quando você está ligado na Bíblia, o Espírito Santo só confirma na sua vida. Você vai lembrando, é isso mesmo. E o Espírito Santo vai confirmando na sua vida. Se você não tem essa identidade de filho, que precisa conhecer a vontade do Pai, você vai ficar assim, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Aí você vai ficar cheio de dúvida. Você vai ficar pensando, poxa, mas será que é isso? Mas eu já ouvi tanta coisa em contrário, eu já ouvi tanta coisa diferente,
E aí você vai começar a ter dúvidas. Mas preste atenção na base que você precisa ter. Vou mostrar aqui para vocês alguns versículos em Mateus. Começando com Mateus 12. Evangelho de Mateus. Nós vamos no 12. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe, disse Jesus. Então qualquer pessoa que faz a vontade do Pai Celestial já entra na família de Deus automaticamente. Entendeu? Você faz a vontade do Pai. Isso é que é ser filho. Ser filho é saber que já existe uma vontade pronta. Eu não preciso inventar uma vontade. Eu não preciso querer viver a minha vida. Eu não preciso querer fazer as coisas por mim mesmo. Eu já sei que tem um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e da minha vida, que tem uma direção para mim. Então eu vou abraçar a direção de Deus. Então quando você faz a vontade do Pai, e o fazer é que faz a diferença entre aquele que pertence à família de Deus e aquele que não pertence. Que é necessário que você tenha uma prática, é necessário que você faça, é necessário que você ponha em prática aquilo que você está lendo. Quem vai te ajudar a colocar em prática? O Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar a praticar a palavra, se você buscar o conhecimento da palavra. Agora voltando aqui, Mateus 7, 21. Olha, Mateus 7, 21. Veja bem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E vai piorando. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja bem, há pessoas que vão profetizar no nome de Jesus e que vão para o inferno. Há pessoas que vão expulsar demônios no nome de Jesus e que vão para o inferno. Há pessoas que vão fazer muitas maravilhas no nome de Jesus e que vão para o inferno. Por quê? Porque não praticam o ensinamento de Deus. O que é praticar o ensinamento de Deus? É você dizer para você mesmo: olha, eu não vou roubar. Por quê? Porque se eu for pego, o meu pai vai ter vergonha de mim. E eu não posso envergonhar o meu pai. Eu não estou aqui para roubar nada de ninguém. Eu estou aqui para ser uma pessoa correta nas minhas atitudes. Então eu vou ficar com a vontade do meu Pai que diz: não roubarás. Eu não roubarei. Isso aqui, meus irmãos, é que é doutrina. Porque essa doutrina é uma autoaplicação. Você vai aplicar essa doutrina a você. Onde é que eu sei que não pode roubar? É na Bíblia. Eu aprendi isso lendo a palavra de Deus. Então se eu leio, se eu aprendo, eu falo: eu não vou roubar. A pessoa pode me chamar para roubar, eu não vou. Não vou, porque isso é pecado, é errado. Porque eu tenho entendimento e conhecimento que a minha vontade pode até ser de roubar, mas eu vou falar para mim mesmo, dizer assim: ó, você não vai sair daqui, porque nós vamos fazer a vontade do Pai. É uma conversa que você vai ter com você. Não é o pastor que vai falar para você, não é o líder que vai falar para você que você não pode fazer isso, e você vai fazer porque a palavra de Deus diz que não é para você fazer, e você não vai fazer. Então você vai ser conhecido por Jesus, como aquele que faz a vontade do Pai. Irmãos, ser filho do Pai é ter as atitudes que agradam ao Pai. Não é ter as atitudes que me agradam ou que agradam as pessoas ao meu redor. E você vai ver aqui, nós vamos voltar mais um pouquinho, aqui no capítulo 5 mesmo de Mateus, versículo 44 em diante. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele viveu isso, por isso ele pôde pregar isso. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí, veja bem, Jesus, ele fala para amar a todas as pessoas, todas. O que presta, o que não presta, o que é bom, o que é ruim. O que é amar? O que a Bíblia diz? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por que Deus vai fazer isso? Aquela pessoa que te maltratou, bater na sua porta e falar: eu estou precisando de um gás para poder cozinhar na minha casa. É porque o Senhor vai mostrar para ela: está vendo? Ó, você maltratou um filho meu, mas ele não é igual a você. Seja igual a ele, porque você vai lá e vai abençoar aquela pessoa com aquela botija de gás, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você não tem rancor no seu coração. Entendeu? O que vai fazer a diferença para as pessoas são as nossas atitudes como filho de Deus. E aquela pessoa vai olhar e vai falar: não é possível. Mas quem impulsionou aquela pessoa para bater na sua porta? Quem vai impulsionar aquela pessoa para te procurar? É o próprio Deus, que quer se revelar àquela pessoa através de você, da sua atitude que se parece com a atitude dele. Porque Deus concede o bem a todos. As pessoas que procuram o mal, as pessoas que procuram desagradar a Deus. Agora preste bastante atenção nisso aqui. O Senhor, ele nos fala em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, este corpo que nós moramos nele, nós devemos apresentar ele a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso entendimento, a nossa compreensão. Qual que é a nossa compreensão? É tudo que eu falei até aqui. Eu sou enviado para esse mundo como filho de Deus, para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu conheço a vontade daquele que me enviou, lendo a sua palavra, buscando o conhecimento para a minha vida e colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo. Aquilo que diz respeito à igreja, aquilo que diz respeito a mim, eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou fazer conforme a vontade de Deus. Aquilo que eu não consigo fazer, eu peço ajuda em oração. Eu peço: Pai, que o Teu Espírito Santo me ajude, que o Teu Espírito Santo ministre sobre mim, para que eu tenha um comportamento digno de filho, digno de estar na Tua casa, digno de estar na Tua presença. Essa ministração, esse poder opera em nós. Então o meu corpo, a minha vida, todos os dias, ela está nas mãos de Deus, ela está diante de Deus, porque eu tenho compreensão, eu entendi, eu vim de Deus, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, não para fazer a minha vontade, nem a vontade das pessoas ao meu redor, e eu vou glorificando a Deus todos os dias, através do meu bom comportamento em relação aos meus vizinhos, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, às pessoas da igreja, aonde quer que eu vá. Eu não faço mal, eu só faço aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Mesmo que tenham feito mal para mim, não importa. O que importa é que o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha boa atitude em relação às pessoas que estão ao meu redor. Isso, irmão, está aqui. Você veja bem, não tem como, irmão, eu escrever isso para falar. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se você se enche da palavra de Deus, se você se enche de Deus, se você está na presença de Deus, o próprio Espírito Santo ministra sobre você, nas atitudes que você deve ter, no comportamento que você deve ter, naquilo que você deve fazer. Isso não vem de mim, que sou pastor, mas vem do próprio Espírito Santo. Vem do próprio agir de Deus na sua vida. Então você apresenta todos os dias o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por que é sacrifício, irmão? Porque eu vou sempre querer fazer minha vontade. Eu vou sempre querer fazer o que eu quero.
Preste atenção para você ver uma coisa. Você pode fazer o que você quiser. Põe série para você assistir, filme, jogo. Beleza. Pega a palavra e vai ler. Começa a dar sono, dor nas costas, a panturrilha dói. Aí você fala, ué, mas eu nem joguei, não fiz nada. Que dor é essa? Tudo acontece no seu corpo quando você decide. Agora você quer aperfeiçoar o seu corpo? Você fala assim, deixa eu ajoelhar para orar. Irmão, parece que você está entrevado. A coisa, você fala, meu Deus. Aí sentar, não precisa nem ajoelhar, você fala assim, deixa eu sentar aqui no meu sofá para orar. Quando você acordar, você fala, nossa, eu dormi. Entendeu? Se você deitar na cama e falar, deixa eu falar com Deus deitado. Porque o seu corpo, ele vai tender para você dormir, ele vai tender para você falar, porque não é a vontade do seu corpo conhecer a palavra de Deus, não é a vontade da sua matéria querer as coisas de Deus. Então, constantemente, você vai estar tendo que lutar contra a sua própria vontade. Foi o que Jesus ensinou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque para você ler a Bíblia, você tem que vencer primeiro você, aí depois começa, aperta a campainha da sua casa, toca o interfone, estoura uma lâmpada, vaza uma coisa na água, começa a acontecer um monte de coisa para você não ler. Começa a acontecer um monte de coisa para você não fazer. Então você tem que vencer tudo para poder estar fazendo a vontade de Deus. Entende? Por isso que é um sacrifício vivo. É algo que você faz em vida. Não é algo que você vai fazer após a morte. É algo que você faz enquanto você tem fôlego, enquanto você tem vida. A Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você tem fôlego, você precisa fazer o que você está fazendo aqui hoje. Hoje nós já cantamos, nós já oramos, nós estamos ouvindo a palavra, nós vamos seguir daqui a pouco para o final do culto. Então, você se dispôs a vencer você mesmo. Analise o seu dia de hoje, para você chegar até aqui. Entende? É complicado, não é fácil. Às vezes as pessoas não compreendem, mas é uma luta. As pessoas elas não, igual por exemplo, você vê o meu filho, quando ele vai de manhã cedo para a faculdade, lá para a UFES, ele anda assim, ó. Irmãos, o cara parece uma garça, umas pernas compridas andando. Eu fico olhando e falo, rapaz, o cara vai depressa, vindo para a igreja. É só pegar as filmagens da rua. É verdade, irmãos. É natural. De manhã cedo, quando ele acorda para ir lá pro ponto, ele vai rápido, ele anda depressa. Agora, assim, na hora que a gente vem aqui pro culto, aí você está chegando lá, cadê Danilo? Está vindo. Ele não vai ele não dá aquele passo rápido. É natural nosso, você compreende? Você trava uma batalha com você mesmo todos os dias da sua vida para estar aqui, ó. Isso aqui, meus irmãos, é sacrifício na presença de Deus. Quando você apresenta o seu corpo, você está lutando contra ele, você está lutando contra a sua vontade. Então, aquilo que não é fácil para você, também não é fácil para mim, também não é fácil para ninguém. Agora, o que nós colocamos acima de tudo? A vontade do Pai. Eu não quero não, mas eu vou fazer. Eu não queria fazer não, mas eu vou fazer. Eu vou seguir adiante, eu vou seguir em frente, eu vou fazer a minha parte, eu vou lutar contra isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso raciocínio, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, eu quero que todos vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele foi tentado sozinho, como eu falei, pelo inimigo. E quando ele estava prestes a ser crucificado, ele foi para o Getsêmani, que era um lugar onde ele orava. E ali a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue.
ele estava muito aflito, muito triste. E ali, suando gotas de sangue, ele orou. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se o Senhor puder, me livre desta dor, da morte, dessa dificuldade, dessa angústia que eu estou sentindo. Contanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tanto na tentação, quanto no Getsemane, na oração que ele faz ao Pai. Nas duas ocasiões, ele entendeu que ele estava neste mundo, não para fazer aquilo que ele queria, que é o nosso versículo principal, mas para fazer a vontade do Pai. Entenda uma coisa, irmão. Se você conseguir compreender que o que deve prevalecer na sua vida é a vontade de Deus, você vai viver bem nesse mundo. Agora, se você ficar achando que você pode decidir alguma coisa, que você pode fazer alguma coisa, que você não vai fazer o que Deus quer, não, você vai fazer o que você quer, ou você vai fazer o que as pessoas estão falando para você fazer, então você pode ter problemas. E esses problemas são esses que a gente vê na humanidade. E hoje você e eu temos a chance de deixar a nossa vontade de lado e aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Aqui, meus irmãos, se nós estamos vivos, é pela vontade do céu, é pela vontade do Pai. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus permitiu. Para quê? Para que nós pudéssemos ser este exemplo de vida. Este exemplo. Só que isso, meus irmãos, precisa começar comigo. Precisa começar com você. Não tem como a gente forçar isso. Não dá para forçar uma pessoa a ter comportamento de filho. Não dá para forçar uma pessoa a fazer aquilo que agrada a Deus. Tem que vir de você. Entenda, esta ministração que o Senhor faz nas nossas vidas, ele falou dele. Ele falou assim, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Esta deve ser a nossa oração. Pai, eu não quero buscar a minha vontade, mas a vontade do Senhor que me enviou para esse mundo, porque eu tenho certeza que eu sou filho de Deus e que eu estou aqui para fazer a vontade dele. Esta certeza, ela precisa nascer no seu coração. Esta certeza, ela precisa nascer na sua vida. E você precisa ter isso forte dentro de você, para que você consiga cumprir a vontade de Deus para você, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, as pessoas vão tentar de todas as formas, de todas as maneiras, desconstruir o princípio de Deus em você, mas elas não vão conseguir, porque você sabe o que você está fazendo aqui, a vontade do Pai que te enviou. E não importa quantos anos você tem, porque como eu disse a vocês, eu me lembro perfeitamente desta canção que fala da soberania de Deus. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto, de 1987. Eu lembro, até hoje, eu lembro do meu batismo, que eu me batizei com 11 anos, em 89, eu me lembro de tudo, até hoje, nada, não tenho amnésia, não tenho esquecimento, não tenho nada, eu sei exatamente aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Assim é você, irmão. Se você está entendendo essa palavra, você compreende que o que eu estou falando aqui é o que o Espírito de Deus já ministra a sua vida toda, porque você tem consciência do certo e do errado, você tem consciência do que você deve e do que você não deve fazer, e não sou eu que coloquei essa consciência em você, foi o próprio Deus que colocou essa consciência na sua vida. Agora, o que falta para muitas pessoas é vencer a sua própria vontade e se submeter à vontade de Deus. Você que tem as bebidas alcoólicas em casa, irmão, joga tudo fora, vira isso lá, e dá descarga, joga fora essas coisas. Você tem que vencer a sua vontade. Enquanto você ficar olhando para aquela garrafa lá, você vai ficar pensando, eu posso beber um gole. Não, irmão, você tem que vencer a sua vontade e dizer, esta vida não é mais para mim, eu nasci de novo, eu tenho a vontade do Pai sobre a minha vida. É isso que causa mudança.
É quando você decide romper com aquilo que desagrada a Deus. É quando você decide mostrar para todo mundo, falar assim, ó, aqui eu sou diferente, eu não vivo mais como eu vivia no passado. E não é por causa do pastor, não é por causa da minha esposa, não é por causa dos meus filhos, é porque eu decidi fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu escolhi fazer e eu vou fazer. E ninguém vai te demover daquilo que você determinar no seu coração. Agora isso, meus irmãos, não é uma coisa fácil. Por isso que tem o sacrifício de você fazer a vontade de Deus. E aí, a questão é, se você vai abraçar as coisas de Deus ou não. Se você vai abraçar a vontade de Deus ou não. Hoje, o chamado de Deus para a tua vida é: vamos fazer a vontade do Pai. Agora é aí, irmão. Você consegue romper com a sua própria vontade para fazer isso? É isso que o Senhor quer. Que você olhe no espelho para você mesmo e fale assim, ó, a partir de hoje você vai obedecer ao Pai. A partir de hoje o seu comportamento vai ser outro. Esse negócio não vai mais acontecer na minha vida não. Por quê? Porque a partir de agora prevalece a vontade do Pai. Assim como você aprendeu a sua vida toda a fazer coisas porque era no coletivo, era no ambiente, você pode fazer para você mesmo. É a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida, irmão. É pegar a vontade de Deus e colocar na sua vida. Você está cheio de vontade de fazer coisa errada. Aí você fala para você mesmo, você não vai fazer nada. Você vai deitar e vai dormir. Mas quem vai vencer isso, irmão, é você, junto com o Espírito Santo. Entende? Não vou ser eu não, porque o meu papel aqui, eu já cumpri. Estou até me excedendo, falando demais. O Espírito Santo, ele vai atuar na sua vida, na sua consciência, no seu pensamento, para que você agrade a Deus. Você está crescendo por dentro. Você não está crescendo para fora, você está crescendo para dentro, diante de Deus, que você pode olhar para você e falar, não, a minha vida está pautada no altar de Deus e na presença de Deus, e o que eu faço é para a glória do meu Pai, não é para a glória do pastor, nem dos líderes da igreja, mas é para a glória do meu Pai, que me enviou para esse mundo. Eu não vou envergonhá-lo, eu vou dar testemunho de que eu sou verdadeiramente um filho de Deus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,